Vamos lá, começando sessãozinha extra. Hoje com os Corvinos, em especial, o Heathcliff e o Alec. Eu já passar aqui para Corvinal. Nós estamos aí após a primeira prova, então vocês fiquem à vontade para comentar sobre ela, se for o caso, principalmente porque vocês fizeram ela separados, né? Caminho diferente aí para os Corvinos dessa vez. E então nós estamos já um dia antes, vamos fazer assim, um dia antes de vocês irem lá para Hogsmeade, vai ser a nossa sessão de segunda-feira. Vocês acabam o dia de aula e vão diretamente para o pátio após um dia exaustivo ali de aula. Vocês tiveram uma aula de poções daquelas em que explodiu o caldeirão, foi um regaço. E tiveram também uma das pesadas aulas de feitiços lá do Cornelius. Vocês acabam essas aulas, né, por volta ali das 5 da tarde. Tá um tempo bem fresco, mas os alunos estão aproveitando esse final de... esse comecinho, né, do inverno, antes da nevasca, de fato, começar a cair, para curtirem o pátio, né, porque depois, pelo menos até a volta lá do feriado de Natal, ninguém consegue mais ficar no pátio da escola. Então o nosso cenário é esse. Bom, é com vocês. Vocês pegam ali os seus deveres de casa, alguns livros e cadernos e se encontram lá do lado de fora do castelo. O... Bom, qual... Tá mutado? Ah, pode falar. Ah, tá. Foi mal. Então, o Corvus sai de um dia de aula, bem cansado. O dia de Hogsmeade é um sábado, correto? Isso, vocês estão numa sexta-feira. A sexta-feira, dia 29, beleza. É... Ou então ele tá assim, exausto já da semana, apesar de ele ser o tipo de pessoa que gosta de obter conhecimentos como um bom corvino, ele tá cansado. Então, o que ele tá pensando no momento é aproveitar o finzinho da tarde ali, pegar aquele vento gelado da estação, mas é algo que ele gosta. Então ele tá bem agasalhado, tal, tá com todas as vestes normais de Hogwarts, mas tudo bem agasalhado. E tá ali por enquanto, sentindo o vento no rosto. Feito? Alec? O Alec tá igualmente bem agasalhado, apesar de que ele prefere o frio, ele sabe que aquela situação é um pouco mais frio do que ele deveria suportar sem roupas apropriadas. E ele tá ali com um ou dois livros na mão, prestando atenção mais nos livros do que nos arredores dele. Perfeito. Alec, na sua mão está o famoso distintivo ali, né? Aquele broche, o pin, que você conseguiu, né? Desde que a prova se passou, eles não tiveram muito tempo para conversar, mas você vira e mexe, segura ele na mão, pensando o que pode ser sua resposta. E em contrapartida, com o Radcliffe não é diferente. Ele está com um livro estranho que ele conseguiu em sua casa e pensando por que diabos ele não consegue ler o livro. A gente tá junto, né? Tá só vocês dois, vocês estão bem afastados da galera, assim. Tem alguns outros alunos lá no pátio, né, sentado ali na grama, apoiado nas árvores, mas estão a uma boa distância de vocês. O Radcliffe, ele tá apoiado, ele não tá sentado em nada, mas ele tá apoiado em alguma coisa, assim, tipo, sei lá, um banco, qualquer coisa. Ele tá apoiado em alguma coisa ali, ele não tá sentado no chão, por exemplo. Mas quando você apoia, tipo, o quadril, assim, em algum lugar, sabe? E tá ali, ele tá segurando aquele livro nas mãos, mas ele não tá olhando pro livro, ele só tá segurando, ele pensando meios, bolando meios de tentar
ler aquilo, enfim. Mas no momento específico ali, neste momento, ele tá meio que deixando pra já já. Ele tá descansando a cabeça. Enquanto a partida ele olha pro Alec. Bom, já descobriu o que isso aí vai fazer? Pra que vai ser isso? Você tem alguma coisa nele? Enfim. Na verdade, ainda não. O Alec fala assim, com outro livro ainda na mão, mas claramente dando mais atenção ao broche / distintivo. Eu fico prestando atenção nele e tentando identificar para que pode ser, mas eu não cheguei a nenhuma conclusão muito boa ainda. Na verdade, tá até atrapalhando minhas leituras. O Alec fala fechando o livro, ignorando ele dessa vez. Bom, Eu sempre tento tirar ele da minha cabeça um pouco, mas meus pensamentos sempre voltam pra isso e eu ainda não entendi pra que ele serve. bom, eu tenho uma pequena teoria quanto a isso. Talvez seja algo que a gente possa explorar num futuro próximo. O broche é da Lufa-Lufa, correto? Isso. E tem uma citação nele, que é referente à casa. Exato. Bom, acho que você deveria falar com alguém que seja bastante velho na casa. E a gente tem meios para fazer isso. Tanto com os nossos amigos da casa, quanto uma poção também. A gente tem uma infusão que atrai fantasmas. Bom, isso pode ser útil, realmente. Bem, a minha teoria seria falar com o Frei Gorducho. Eu tenho algum conhecimento prévio desse fantasma, mestre? Eu cheguei Você sabe que ele é o fantasma da Lufa-Lufa. Ele gosta de fazer umas piadinhas meio bobas, assim, não são nem sem graças do tipo tio do pavê, mas são umas piadinhas bobas que só ele acha graça. Fora isso, ele é um sujeito bem, bem simpático. É o fantasma da Lufa-Lufa. Ok. Bom, eu acho que a gente pode sim tentar conseguir alguma informação dele. Eu não sei porque eu não tinha pensado antes, na verdade, em falar com alguém antigo na Lufa-Lufa. Eu até pensei em falar com algum aluno, mas um fantasma pode ser mais interessante. Por se tratar de um broche quer dizer, um brasão, e por se tratar de uma citação da casa, talvez isso aí tenha algum background, tenha algum contexto com a casa em si. Sim, na verdade faz todo sentido. Eu acho que Uhum. estava tão preocupado em descobrir sozinho que eu não pensei em falar com outras pessoas sobre. É uma ótima opção. De todo modo, se o Frei Gorducho também não souber, a gente ainda pode tentar ver com algum monitor, alguém do quinto, sexto ano, sei lá. Talvez. Como se trata de uma prova, talvez os monitores não possam ajudar muita gente, mas a gente pode tentar. Tem razão. Tem isso. Mas se trata eu imagino que se trate de uma citação, uma passagem, algo que tenha a ver com a história, né? Então, Sim. falando em história, aquele professor William Bagshot, ele era de qual casa? Ele era da Grifinória, né? Se não me engano, sim. Ele falou na aula que ele era da Grifinória. Bem, não custa tentar também. Ele é professor de história, afinal. Bom, como ele é professor de história, talvez ele conheça alguma coisa. É uma boa possibilidade. Bom, eu tenho um problema para resolver também. Eu não. Acho que eu não te mostrei antes, mas. Eu tinha encontrado esse livro na minha casa. E, bom, eu não tinha te falado nada antes, porque até então era meio que um enigma e tal. E, assim, era meio. Não tava nas prioridades ainda, mas agora que passou a primeira prova do Triunfo, a gente tem um certo tempo. Ele pega o livro e mostra pra você. O livro Exatamente esse que eu tô mostrando. Ele tem beleza, uma espécie beleza. de uma
árvore na capa, com uma porta e um olho, assim, é uma decoraçãozinha, parece meio boba. E o grande problema é que uma vez aberto, vocês simplesmente não conseguem ler. Apesar as letras parecem sempre estar de cabeça para baixo. E quando vocês tentam ler ele mesmo, né, de cabeça para baixo, assim, forçar a visão ou algo do tipo, parece que as letras estão embaralhadas. É completamente impossível. E se você vira o livro, as letras continuam de cabeça para baixo. Que livro diferente. Onde você encontrou? Encontrei na minha casa. Na verdade, não foi na minha casa, foi na casa dos meus avós. Bom, o Alec fala, tipo, tentando girar o livro mais rápido que o livro gira as letras. Acredite, isso não vai resolver. Acho que percebi. Bom, de qualquer forma, deve ser um feitiço. Você já tentou Infinite ou alguma coisa assim mais simples? Mestre. Infinite não deu certo. Tá, porque era a primeira coisa que eu ia fazer. Sim. Uma coisa que eu não tentei, eu acho que não vai dar certo, mas... Bom, segura o livro pra você. Ok. Tá de cabeça pra baixo pra você, correto? Sim. Tá, agora eu vou ao contrário e vou tentar ler, mestre. O que estaria de cabeça pra baixo pro Alec. E, curiosamente, cabeça pra baixo pra você também. Imaginei que isso não fosse dar certo, droga. Bom. Talvez exista... Poderia? Mas como? Algum truque? Alguma pista na capa, sei lá. Deve ter um tipo de código aqui que funcione pra decodificar, não sei. Ô mestre, deixa eu tentar um negócio. Essa portinha, ela é trancada? Aparentemente sim, você passa a mão por ela, parece só um alto relevo na capa, assim como o tronco. Eu tava super encabulado com isso aí, se ela abria ou não. Desculpa, o Alec tava perdido em pensamentos. Bom, deve ter alguma forma não tão difícil assim, ou talvez muito difícil, de desvendar ele. Se você encontrou ele... Bom, ele deve ter alguma informação importante, né? Senão não teria um feitiço tão difícil para decifrá-la. É o que eu espero. Normalmente... Se algo tem uma dificuldade para se revelar a informação, significa que a informação é boa. Eu não acho que seja só um livro, sei lá, azarado. Como você poderia desvendá-la? O Alec fala assim, meio que olhando pra você e meio que olhando pra cima. Você não tem certeza se ele falou com você ou não. Desculpe, você teve alguma outra ideia? Não. Bom, a princípio eu estava analisando a capa. Se você prestar atenção, é uma árvore. No tronco da árvore há uma porta. Há um olho. Eu imagino que do lado esquerdo haja um sol, do lado direito a lua e uma coruja. Não sei se esses elementos têm algo relacionado, se tem algo a ver ou não. Sim, na verdade é bem provável que eles tenham alguma coisa a ver com o conteúdo do livro, não é? Pode ser algum tipo de mensagem, até pra decifrá-lo, talvez. Talvez só uma pessoa digna consiga decifrar. Você entendeu? Sim, eu entendi. Eu sou digno. Você também, acredito eu. O Alec tá falando assim, tipo,
como se ele estivesse falando pra mais de uma pessoa, sabe? Olhando pra você e tipo olhando pra cima. Bom, deve ter realmente alguma dica na capa. Talvez um bom feitiço pudesse nos ajudar também. Mas qual feitiço? Eu vou tentar uma coisa, mestre. Eu vou usar... Peraí. O Alec, ele vira um pouquinho de costas pro Corvus, ele coloca a mão assim na boca como se ele fosse tossir. Eu não te menosprezo, pare com isso. Você sabe que eu não tenho tempo pra isso agora, então seja boazinha e eu vou ser bonzinho com você também. E aí o Alec finge que tossiu e volta pra frente. Mestre, eu vou usar um obscuro no olho da capa do livro. Ok, vamos lá. Rodar e conjurar. Obscuro. Sucesso. Agora roda pra mim em seguida um astúcia. Então aí você me complica a vida, né? Perfeito. Alec, pode rodar também. Eu astúcia. Por favor. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Tá. É. Você vê então que o Radcliffe ele coloca o livro ali né, entre vocês, sentados ali no chão, e ele conjura o obscuro. Como ele conjura, e ele, né, conseguiu colocar mais força de vontade do que pretendia, talvez o obscuro abrange mais do que o livro, né, mas inclusive ali o rosto dele, e o impede de ver. Mas o Alec, que está à frente do livro, né, está do outro lado, consegue ver um breve relance. Te parece que claro que pode ser apenas a sua intuição, mas te parece, por uns breves instantes, que essa ponta do livro aqui, essa parte do livro, nessa parte do livro alguma coisa brilhou. E aí o feitiço ele vai, né, como é um obscuro, ele vai se desfazendo aos poucos e o livro está de volta ao normal. Você viu isso, Corvus? Não entendo, mestre. Eu usei o obscuro em mim? Não, você usou no livro, mas como você usou com muita veemência, ele meio que se espalhou pra cima, entendeu? Ele bateu no livro e deu uma... Tá, entendi. Ricocheteada, essa é a palavra. Não, tá, entendi. E o fato da magia ricochetear já deixa bem claro que o livro ele também tem propriedades mágicas. Talvez seja parte do feitiço que o envolve, ou não. Você percebeu, Corvus? Acho que aconteceu alguma coisa no livro. Você viu? O Alec fala assim, tipo, apontando. Não vi. Como assim? O que aconteceu? Talvez, não sei, talvez tenha sido o reflexo do sol, mas eu acho que o livro brilhou um pouco. Próximo dessa fechadura. Será que você consegue tentar de novo? Ele se concentra mais ali, objetivando... Tá, eu vi que o feitiço ricocheteou, né, mestre? Isso. Tá. Objetivando, assim, conseguir, tipo, escalar o feitiço ali pra ele não ricochetear. Então ele aponta mais uma vez ali pro livro, obscuro. Dessa vez, o feitiço ele é ralo demais. Ele pega no livro, ele não ricocheteia, mas não faz nada, nem se espalha, né? Não chega nem a se espalhar pela capa, não acontece nada. Esse é um dos caros rasos em que um feitiço, um dado alto demais ou baixo demais, não é bom. Droga, eu acho que eu posso falei tentar, rápido demais. Quer segurar o livro? Tá tudo bem. Tá bom. O Alec tá fazendo uma cara assim pensativa. Se o Corvus observar bem a cara do Alec, talvez ele imagine que o Alec tá passando tempo demais com a Lucy, porque ele tava começando a fazer umas caras que ele não fazia antes.
Ah, Eu reparei isso, mestre? Sim, sim. Ele falou. Tá bom. obscuros. Não. Nossa. Perfeito. Astúcia os dois. Ai. Não era exatamente o que eu queria, mas tudo bem. Ah, que ótimo. 8, hein? Eu acho que você Perfeito. sempre. Agora foi exatamente a mesma cena, só que ao contrário. Ricocheteou no rosto do Alec, que ficou ali cego por alguns segundos. Mas o Corvus conseguiu perceber, um sucesso parcial, conseguiu perceber a mesma coisa. Nessa área do livro que ele falou, é na parte do canto superior direito, né? Se o livro estiver diferente pra você. Aconteceu alguma coisa ali nessa área. Eu acho Alec, que eu agora usei eu vi. um pouco forte demais. O Alec faz assim, tipo, piscando os olhos e mexendo de lado pra eu voltar a enxergar direito. Agora eu vi o que você tinha dito de fato aconteceu. Deve ter Acho uma que a gente forma tá. melhor da gente fazer isso, não? Não que eu tenha pensado em alguma, mas ficar usando obscuros no livro parece um pouco estranho. Eu vou tentar uma. Eu vou tentar, mas peraí. Eu esqueci de Mestre. perguntar, Alec, com que varinha que você fez o feitiço? Com a minha varinha ornamentada comum. Ok. Pode falar. Vai pôr fogo no livro aí, caralho. Dá pra ver vou- pelos dados. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou usar minha varinha. Eu vou me concentrar. Assim, a ideia é colocar energia, a minha própria energia. Fazer a magia fluir de mim e não usar um canalizador como a varinha, entendeu? Então eu vou fazer um feitiço sem varinha. Por desvantagem. Dupla desvantagem, eu rolo 3 vezes ou 2 vezes? 2 vezes. Rolo 2 vezes. 3. 3 seria tripla desvantagem. Isso, Tá, tudo bem. 2 vezes é uma desvantagem comum, né? Como a gente tinha feito da outra vez, eu acho que você roda 3 vezes sim. Eu tô louco. O Sérgio que vai lembrar disso aí. Se, por exemplo, se ele for usar sem a varinha e acho sem que- falar, ele vai rodar 4 vezes? Não, sem a varinha é só 2 desvantagens. Agora, se ele não anunciar, são 3 desvantagens. É isso. Então Se é ele isso. usar só sem a varinha, é uma desvantagem. Se ele só não falar, isso, mas tá tiver certo. com a varinha, não sei lá. Tá Isso. certo. Manda ver, Corvus. Já foi. Conjurar. Foi um 8. Pode conjurar. Você coloca a mão sobre o livro. Isso. Mas aí eu faço o feitiço. Tá, você se concentra. Isso. É um 8. Então eu coloco a mão no livro, protego. É um 8. Protego não. Uhum. Obscuro. É perfeitamente ali o que você precisava. Vocês dois conseguem perceber o obscuro, né, pegando ali na capa. E ele, o que acontecia das outras, né, 2 vezes, vocês conseguem ver agora mais claramente. Primeiro, ele esparrama pela capa do livro. Então ele vai se direcionando justamente para esse canto superior direito. E vocês veem que ele se aloja nessa lua que pertence à capa do livro. E logo em seguida ele some, mas essa bolinha dourada, bem na ponta da capa do livro, ela brilha em um dourado um pouco mais forte. Acho que estamos chegando em algum ponto. Parece que deu certo. Acho que eu tô entendendo. Então pera. Veja. 4 bolinhas, então 4 feitiços? Mas aí a gente tem que pensar na lógica. Do lado da lua, usei um obscuro. Tudo aconteceu ali do lado da lua. Ou seja, a lua aparece durante a noite. O sol aparece quando tá de dia, obviamente. Então eu vou tentar um Lumos aqui. Bom, seguindo essa lógica, deve funcionar. Mestre, eu faço a mesma coisa. Eu coloco a mão em cima do livro. Lumos. Filha da puta! Perfeito. Nossa. Você vacila assim, você sente que o seu lançar o obscuro sem a varinha te cansou. Você se pega surpreendentemente meio ofegante assim, e o seu feitiço não produz resultados. Droga. Quer que eu tente ou você subestimei. vai tentar de novo? Parece que estamos no caminho certo. Apesar de que, bom,
É meio estranho ficar usando feitiço de um livro, mas parece que vai dar certo. Ele coça os olhos assim. Ah, que semana. Droga. Tudo bem. Tenta você, por favor. Tá. O Alec, ele fica em dúvida em qual varinha ele usa, mas aí ele, tipo, guarda as duas e vai com as mãos, tipo, corvos. Perfeito. Ele coloca a mão em cima do livro e fala, Lumos. Deixa eu só jogar as duas vezes. Ok. Então 6. Você conjura o feitiço, sua mão, ela libera ali uma luz que por 2 segundos, mas logo a luz se apaga, fraco demais. Mas fez o efeito ali? Igual Não, do a lado luz, direito? a luz não chegou Não. nem a chegar não teve Ah, intensidade suficiente para chegar na capa. Tá. Droga. Vamos revezar então ou você tenta de novo? Eu vou tentar mais uma vez. Faço a mesma coisa, mestre. Coloco a mão no livro. Lumos. Uma vez só, pode rodar de novo. Foi. Ok, sucesso parcial. O seu Lumos, ele brilha já com mais intensidade, você conseguiu recuperar o fôlego enquanto o Alec fazia a sua tentativa. E a luz, ela faz algo muito semelhante ao que o seu obscuro fez. Ela bate na capa e se direciona como se fosse um fragmento de luz. Bate no sol, ele se ilumina por alguns instantes e logo depois a bolinha dourada no canto superior esquerdo do livro brilha com uma intensidade maior. Olha aqui, acho que tá dando certo. Bom, agora só precisamos descobrir quais são os outros dois feitiços. Esses detalhes na capa, tem flores e plantas ali embaixo, mas eu não sei se isso poderia ser uma parte do quebra-cabeças. Talvez seja, mas a questão é o único feitiço que eu conheço pra isso É o Herbívicos. é o Herbívicos. Eu não sei o que ele vai fazer no livro. Será que a capa do livro pode absorver uma planta? Olha que eu já tô meio sem ideias. É o que eu tenho por agora. Acho que eu vou tentar. A gente precisa avaliar um pouco melhor a capa e identificar quais podem ser os outros dois feitiços. Bom, tá, vamos pensar então. Tomando por base que a Lua e o Sol estavam do lado dos ornamentos. Abaixo tem uma flor do lado esquerdo. Do lado direito também há flores. Plantas e flores. Será que tem um feitiço diferente para cada um deles? A gente conhece o Herbívicos, mas tem algum feitiço específico para flores? Ô, mestre, eu sei que tem, mas... A gente pode saber que um feitiço existe sem saber usá-lo, não pode? E ainda mais que é do terceiro ano. Electo, vamos lá. Ok. Eu não sei. Ok, Corvus, você consegue pensar, sim. Não que isso seja a resposta, entendeu? Mas você lembra desse feitiço, vocês ainda não tiveram a oportunidade de aprender, mas você lembra, sim, do Orchídeos. E na sua mente também vem, obviamente, o Herbívicos. Bom, será que seria um pra cada? A do lado esquerdo parece mais com uma flor do que com a do lado direito, apesar de que podem ser só folhas do outro lado. Bom. Talvez. Tem uma fechadura na porta. Será que o Alohomora serviria? Faria sentido também. Essa porta tá me encabulando faz tempo. Eu acho que vale a tentativa.
Quer tentar? Tá, tudo bem. Eu vou tentar o Orquídeos primeiro. Pelo menos. Não, o Orquídeos não, perdão. Vou tentar o Herbívicos primeiro, pelo menos a gente tira isso da cabeça. Tudo bem. Eu coloco a mão em cima do livro. Herbívicos. E forte demais. Feitiço, você vê que ele bate na capa do livro. O que acontece é que o matagal, em volta ali de onde o livro está apoiado, né? Vocês estão sentados ao chão, lá no gramado do pátio. O gramado cresce e meio que cobre o livro, assim. O livro agora está coberto de plantas. Mas você vê claramente que bateu sim no caderno. E vocês dois podem rodar uma astúcia. Enquanto as plantas cresciam. Pra ver se vocês conseguiram observar ou se distraíram. Perfeito. Muito astuto. Os dois conseguiram ver que, sim, no canto de baixo, essas plantas aqui ao redor do tronco da árvore, elas tiveram um leve crescimento. E como se realmente a capa, né, ganhasse vida. Mas logo depois elas voltaram ao normal. Cresceram demais, assim, começaram a sair da capa do livro. E como se elas tivessem resetado, né? Do nada, elas voltam ao status, esse status aqui original. E as plantas do chão cresceram. Parece que funcionou. Sim. O Alec fala, tipo, puxando com a mão, assim, as plantas e tirando as plantas de cima do livro. Eu também, puxando os matos ali, arrancando ali. Pra pegar o livro na mão e pôr por cima de novo das coisas ali. Perfeito. Bom, pelo menos a gente sabe que deu certo. Tá. Quer tentar de tentar? novo ou eu vou? Pode ir você. Vai que você Tá bom. consiga melhor. O Alec faz com as mãos também. Herbívicos. Esses feitiços sem varinha são complicados demais. Ficam muito instáveis. Sim. Ai, Mesma coisa acontece. Exatamente ótimo. a mesma coisa. Novamente o livro tá os dados saindo recoberto alto. pelas plantas aí. Ai, Mesma coisa, vai, arranca as folhas ali e tal, os negócios, tira o livro e põe por Alec cima. puxando as Tá folhas. virando um tronco capinando- ali de flor, de Capinando o mato. livro. É, Ai, droga. tudo bem. Tá, vamos Vai, de você. novo. Eu vou tentar com a varinha mesmo, ele puxa a varinha. Eu vou fazer diferente. Eu guardo a minha varinha. Eu vou pegar a varinha, uma varinha diferente que eu tenho em meu poder. Qual? A gente não tem imagem pra ela, mestre. Até então. Varinha de quem? Do Hugo. Ah, verdade. Ok. Primeiro você vai rolar pra mim um lealdade pra ver o quanto ela sintoniza, né? Ela assimila esse portador. Caralho, não pode, Lealdade caralho. Eita. Nossa! Nossa, deu muito bom. Foi muito bom! Ela não vai se comportar como o esperado, mas nesse caso, olha que nem eu esperava por essa. Você vai para um feitiço funcionar, né, numa varinha dessa, você tem que ter um sucesso total. E ele vai ser sempre um sucesso parcial. Ou seja, Tá, É, tá bom. Eu vou Coloca fazer o sua seguinte. Eu pego essa outra varinha, eu dou uma olhada nela, eu coloco ela no meu ouvido, fico um tempo ali. Eu cheiro ela. Eu tenho algumas impressões quanto a isso, mestre, vou pegar ela aqui. sobre o cheiro e algo que eu possa ter ouvido dela. Ouvido? É. Como assim, alguma característica, coisa do tipo? É. Porque assim, eu não lembro se você lembra disso, mas na minha história, na história do personagem, ele ficava nessa porque quando ele foi comprar a varinha dele, as varinhas meio que, de certa forma, reagiam com ele, digamos assim. Cada uma a sua forma ali. E tanto ouvindo quanto a sensação dela na mão, quanto o cheiro. Enfim, foi só uma coisa que eu coloquei na história porque tem esse background
Dos marinheiros dizerem que as varinhas falam com os bruxos, né? Então é uma coisa que o Radcliffe leu há muitos anos atrás, antes de Hogwarts, e sempre ficou encabulado com isso. Sim. O Alec olha pra ele, tipo, cheirando a varinha e escutando a varinha e lembra que ele já fez isso antes, tipo, no primeiro ano. E ele acha bonitinho e fica rindo. Você sente a sintonização dela. E você tem consciência dessa sintonização parcial. Ela não te aceita ainda, né, por inteiro, por mais que você tenha tomado ela do antigo mestre dela. Mas é essa varinha aqui, ó. Ela é uma varinha de madeira. Você percebe que ela é feita de carvalho. E ela possui na pegada uma, literalmente, né, pele de cobra. Interessante. O Alec, ele dá uma olhada ao redor discretamente pra saber se tem muitos alunos perto dele ou alguém que ele reconhece ali perto o suficiente pra atrapalhar de alguma forma. Não. Vocês tem mais gente ali no pátio, mas a galera, tipo, no máximo viu quando as plantas levantaram, achando que vocês estavam brincando. E não o suficiente pra ver o livro, por exemplo. Ok. Eu acho que eu não tive tempo suficiente pra entender você melhor, não é mesmo? Isso o Corvus falando com a varinha dele. O Alex sabe que o Corvus tomar o tempo dele ali. O Corvus então aponta pro livro. Herbívicos. Olha, Sucesso total. O que significa que é um sucesso É o parcial. especial. Que era exatamente o que você precisava. A varinha, ela, de uma forma controlada, joga o feitiço em direção ao caderno. E vocês veem bater, né, na capa do livro e o feitiço se direcionar para o canto inferior esquerdo. E essa planta em específico, ela cresce mais ou menos até essa altura do tronco. E logo depois, quando ela desce, né, quando ela vai devagar voltando ao status original dela, a bola inferior esquerda, a bolinha dourada, fica com um brilho resplandecente. Bom. Funcionou agora. Agora só resta o talentário Alô Rumora. Será que dá certo? Bom, vamos tentar. Quer tentar primeiro? Sim. O Alec vai continuar fazendo só com as mãos. Ele não vai usar nenhuma das varinhas. Ele coloca as duas mãos em cima do livro. Alô Rumora. Olha aí. Boa! Você percebe que feitiço não seria suficiente talvez para abrir uma porta forte, mas para a ocasião era exatamente o que vocês precisavam. O feitiço, ele bate ali na porta e passa então ele bate na porta e ele para justamente nessa pedra, né, encrostada ali em cima, né, na parte central ali da porta. E logo o brilho dela repassa para a bola dourada inferior. Vocês veem que a porta, vocês escutam, né, claramente um barulho de tranca, como se a porta abrisse. Nossa, esse livro é muito legal. Será que a gente consegue ler agora? Pode abrir, você que encontrou. Eu pego o livro, abro ali devagar esse fecho que ele tem ali, né? E abro pra primeira página ali. Let's go. Tipo, Agora sim. sabe, eu abro devagarinho, sabe? Com quem meio que tá na expectativa, mas tá com receio de não ter dado certo. Eu vou ler, né? Acho que vocês não são obrigados. Deixa eu mudar aqui para você acompanhando comigo e eu vou mandar o arquivo também. Aqui no Roll20. Eu ia te mandar esse arquivo com senha, igual você fez pra mim. Eu falei assim, vai que ele descobre a senha e aí eu me ferro, né? Deixa eu trocar a janela e vamos lá, agora que a brincadeira começa. Prestem muita atenção. Yay! Isso é muito importante. Como eu disse, várias pessoas matariam
para saber isso que vocês vão saber agora. Anotações pessoais de O.L. Essa primeira letra, né, escrito em mais garrafal, ela parece realmente letras de máquina. E as de baixo são, de fato, letras de mão. Vamos lá. Quando eu era criança, sempre ouvia em contos e lendas que apenas Demiurgo possuía o dom da vida. Ele era o criador da natureza, dos animais e dos humanos. Suas histórias me fascinavam, mas lendas são lendas. Eu sou um arcanista. Estou longe de ser algo tão formidável quanto alguns acreditam que Demiurgo possa ser. Mas, ainda assim, tomei para mim a missão que um dia alegam ter sido dele. Não pretendo criar vida propriamente dita, mas sim aprimorá-la. Não espero que alguém leia essas anotações. Não espero que alguém leia essas minhas anotações pessoais algum dia. Porém, por algum motivo, vejo uma necessidade quase moral em me explicar. Sempre fui um grande fã de Marcus Walterman e respeito muito seu trabalho, mas fiquei decepcionado ao ler seu último título, Quimerismo, a profanação da vida natural, pois nele, Marcus dedica um capítulo inteiro para afirmar que o quimerismo humano, e ele abre aspas, é o maior absurdo que há em todo o mundo, fecha aspas. Ele ousa dizer que o quimerismo constitui atos abomináveis em prol da evolução, mas desconsidera, convenientemente, a parte do quimerismo que salva vidas, cura doenças incuráveis, evolui a espécie como um todo. Talvez seja esse incômodo gigante que sinto com sua obra que me motivou a fazer essas anotações. Devo esclarecer que todos esses anos que dediquei ao quimerismo foi com a melhor das intenções, e que o quimerismo humano que pratico hoje é formado apenas de moribundos, bruxos que estão em estado terminal. Ouso dizer que sou a última esperança dessas pessoas. Ora, ninguém questionou o Sr. Gregor Mendel quando ele fez experimentos com ervilhas em 1860. Ao invés disso, o premiaram com a Ordem de Merlin. Não consigo entender por que o quimerismo humano merece tantas exclusões ao invés de aplausos. As próprias bruxas de Salem falam sobre necromancia abertamente, e ninguém fala nada. De toda sorte, fui obrigado a esconder meus reais objetivos do ministério. Claro que estou realizando toda a minha pesquisa em segredo, apenas eu e minha amada Catarina. Conseguimos financiamento para a divisão de feras em uma rara oportunidade de quimerismo com animais doentes ou animais com graves erros genéticos. A migração para o quimerismo humano foi um grande passo, mas um passo natural. Tudo começou com as nossas curiosidades sobre os animagos. Será que ninguém nunca achou estranho o fato de animagos nunca assumirem a forma de animais mágicos? É uma pena que animagos moribundos são muito raros. Acabamos pegando um do Hospital Santimungus. Talvez nossos experimentos não sejam certos aos olhos de muitos, mas aqueles que vivem no escuro sempre vão estranhar a luz quando a virem pela primeira vez. Acreditava que existia algum erro no ritual de transformação para animago, que impedia um bruxo de se transformar em um europente, por exemplo. Mas meus estudos me mostraram que é tudo uma questão de genética. Os genes das criaturas mágicas são completamente diferentes dos humanos e dos animais comuns. Logo, me lembrei do conto das calamidades da magia. Eis que lá afirma que os animais mágicos não fazem parte da nossa dimensão. Foram trazidos por Erebus. Portanto, natural não termos os genes das criaturas mágicas, impedindo qualquer acesso a esse tipo de transformação. Vocês querem parar e fazer algum comentário? Até esse ponto da leitura? Parça, eu tô notando de uma forma O absurda. Alex tá só bem Me dá- vidrado, tipo, Me dá, lendo com o máximo de atenção.
Me dá 30 segundos, deixa eu só correr no banheiro. Vai lá. Rapidão. Vamos voltar. Algum comentário sobre o que a gente leu até aqui? Sem comentários. O Estão Corvus, ele tá aficionados. lendo absurdamente concentrado ali. O Alec no máximo deu uma olhada pro Corvus e voltou a leitura. Tá. De uma forma que o Alec deve reconhecer que, tipo, é quando ele tá absurdamente dentro do assunto ali. Ele Sim, pode chegar alguém gritar no ouvido dele que ele não vai prestar atenção. Ele tá inteiramente focado no livro ali. Perfeito. Só retomando então. Portanto, natural não termos os genes das criaturas mágicas, impedindo qualquer acesso a esse tipo de transformação. Bobagem, é claro, mas a resposta estava intrinsecamente ligada. O raciocínio, então, foi natural. Se os genes das criaturas mágicas não fazem parte dos genes humanos, bastaria inseri-los em um corpo humano. Foi o que fizemos, mas não esperava tamanha rejeição. Inserimos características de hipogrifo em nossa cobaia 1. Instantes depois, houveram diversas crises epilépticas e a cobaia foi a óbito aos gritos. Refizemos os estudos em nossa cobaia 2 diminuímos os genes e optamos por uma criatura mais dócil e semelhante, um centauro. As reações foram bem melhores e a cobaia 2 sobreviveu por uma semana. Infelizmente, começou a criar cascos no lugar dos dedos e tivemos que amputar. Depois, começou a haver uma inversão e a cobaia passou a desenvolver feições equinas e não resistiu. A cobaia 3, fomos mais ousados. Continuamos a usar genes de tronquilhos e misturamos com elfos da Bavária. O resultado foi ainda melhor. Ao contrário dos demais, a cobaia não só permaneceu com vida, mas também consciente, e conversou comigo por quase uma semana, até que passou a falar em tons élficos e teve uma considerável redução de suas capacidades psicomotoras. Tivemos que sacrificá-lo quando passou a bater a cabeça na parede praticamente durante toda a noite. Percebi que não bastariam estudos e pesquisas para obtermos sucesso. Teríamos que recorrer à magia antiga, para que as cobaias sobrevivessem. Uma força superior. Não acredito que o conto das calamidades da magia seja real, mas se pelo menos algum elemento mágico desse conto existir, pode ser a chave para o sucesso da pesquisa. O Alec, ele tá tipo. Isso foi tudo que tinha no livro? Sim. O Alec, ele terminou assim de ler e aí ele meio que tentou voltar à última página e ver se ele não tinha deixado alguma coisa passar. E ele tá tipo, sem muita reação, assim, olhando pro copo. O Corvus tá em silêncio também, absorvendo tudo aquilo. Ele olha pro Alec. O Alec fecha o livro e tipo, dá uma olhada assim ao redor pra ver se alguém tá espionando eles ou se ele consegue perceber alguém. Não. Você consegue ver o Marvolo Riddle, o Tom, alguns bons metros de vocês, assim. Ele tá conversando com outros Sonserinos. E quando ele vê que vocês estão olhando pra ele, ele só ergue a mão e volta a conversar ali com a galera dele. O Alec, ele tá meio atordoado, mas ele meio que dá um meio sorriso assim pro Marvolo pra parecer que tá tipo, tudo bem e volta pro. Informações. Peraí, só um segundo. O Marvolo, você diz que ele ergue a mão, é tipo complementando? Isso, como se fizesse um oi e volta pra conversar com a galera dele. É por isso que o Alec respondeu com um meio sorriso. Uhum. Eu não sei o que achar. Isso parece muito verídico, não parece que é o mesmo tipo de conto. Realmente são anotações de alguém. Nossa.
Alec, eu não Pode sei falar. o quanto de crédito possa ser dado pra isso, sinceramente. Eu lembro. O Alec lembra de uma memória não tão antiga assim, mas tipo, um pouco antiga. De quando ele tava falando com o professor no primeiro ano de Criaturas Mágicas. Eu não prestei muita atenção em você na época, Corvus, mas no primeiro ano, na aula de animais mágicos, eu comentei com o professor sobre alguns animais, mais especificamente as velas, os centauros e. Não me lembro qual foi o outro. Mas a minha ideia, quando eu falei com ele, foi basicamente fazer isso. O Alec fala apontando pro livro. E se a gente conseguisse separar as melhores partes de algumas criaturas mágicas e misturá-las com um bruxo, seria o bruxo mais forte, mais rápido, mais belo de todos. O Alec realmente pensou isso, tá? Inclusive anotei aqui nas anotações do primeiro ano. O Corvus, olhando pro Alec, ele levanta uma sobrancelha, tipo. Não acreditando muito no Alec ali, mas. Você acha que isso seria possível? Eu não sei, na verdade, eu não tenho certeza. Foi um pensamento que me ocorreu quando o professor falava sobre as criaturas mágicas. Eu não tenho certeza se é possível fazer. Bom, pelo que a gente leu aqui, é muito difícil misturar o DNA de um bruxo com o de um animal mágico, eu imagino de mais de um, então. Se for possível, estamos muito longe de descobrir como fazer algo assim. Mas eu não estou sugerindo que a gente faça, tá? Eu só lembrei desse pensamento que eu tive. Entendi. Mas ele ainda falou o Alec falou um pouco mais baixo. Das calamidades. Esse conto. Se ele não for 100% real, ele tem uma base real muito grande. Bom, É um conto bastante difundido. Quer dizer, bastante não, mas é um conto difundido, né? a gente já Então, sabe sobre as calamidades, né? ele se provou verdadeiro em muitos aspectos, né? Talvez o resto da história do conto não seja 100% real, mas pelo menos as calamidades a gente sabe que existe. E a gente sabe uma coisa que esse O.C. não sabia. OL. Que as calamidades são realmente reais. Então, o raciocínio dele faz todo sentido. De que um animago não consegue se transformar em um animal mágico. Porque os animais mágicos foram trazidos de outra dimensão por Erebor, né? Erebus. Isso. Exato, ele não tinha certeza disso. Tanto que ele falou que ele não acreditava no conto das calamidades. Mas dessa parte a gente sabe que é verdade. Faz sentido. De fato, faz sentido. Bom, Mas acho que isso aqui não vai levar a lugar nenhum, na verdade. Bom, a gente pode não saber muito o que fazer com essa informação, mas ela com certeza é muito valiosa para qualquer historiador ou bruxo mais velho. Então a gente precisa manter isso muito bem guardado. Acho que sim. Bom, fica tranquilo quanto a belo isso. livro. E tava na estante dos meus avós. Será que ele Acho que nas férias eu vou ter que devolver, de fato. Será que ele pertenceu a alguém da sua família? Bom. Eu acho que não. Os meus avós, eles têm um costume de comprar muitos livros e tal. Na verdade, você até ia gostar da biblioteca deles. Eles têm muitos livros de histórias, principalmente, como esse. Livros que narram aventuras e tal. Eu, quando era mais novo, às vezes pegava alguns livros pra ler e só pra passar o tempo, sabe? Bom, talvez no futuro, quando seus pais
gostarem um pouco mais de mim, eu posso avisar, quem sabe. Você percebeu, né? Ah, tudo bem, eu acho. Ele fica meio envergonhado assim, mas meio olhando pro Alec, meio olhando pra baixo. Me desculpe por isso. Eles têm muito essa questão de sangue puro e tal, sabe? É meio complicado. Bom, minha família não faz exatamente parte do Sagrado 28, mas eu ainda sou sangue puro. Eu De sei. qualquer forma, não tem problema. Uhum. Inclusive, eu tenho que tentar descobrir. Eu não sei por que minha família não faz parte do Sagrado 28. Acho que eu vou perguntar isso aos meus pais um dia. Bom, Não faz parte dos Sagrados 28, porque são 28. Mas eu poderia não... fazer parte dos Sagrados, no caso. Sim. Ele dá um sorrisinho assim, meio tipo. Ah. Ele fez uma piadinha pra quebrar o clima, assim, sabe? Sim. De qualquer forma, a gente tem coisas muito mais importantes pra se preocupar do que seus pais não gostando de mim. Tem pessoas atrás da gente. Ele fala meio. A gente querendo falar, tipo, atrás de mim, mas ele fala a gente pra, tipo, não ficar muito, sei lá, centrado nele, sabe? Uhum. E ninguém pode descobrir que a gente tem esse livro, senão vai dar mais motivo pra outros tipos de pessoas virem atrás da gente. Bom, de qualquer forma. Só um detalhe, vocês estão ali conversando com o livro aberto e vocês percebem. O livro já fechamos, tá? O Alec. Eu falei que fechei, não? Aham. Logo Tudo depois que a bem, gente tudo terminou. bem. Mas vocês percebem duas coisas. Dá uma folheada rápida ali no livro, então. E vem à tona, talvez passado ali o choque das informações. Primeiro que, né, e tem várias frases ali que estão, e palavras que estão grifadas. E a segunda é que lá no finalzão do livro, na última página mesmo, tem com a letra de máquina de escrever, né, assim como o título, tem uma data, 1920. Peraí. O Alec meio que aponta pro Corvus, já que ele tava folheando o livro. Essa data bom, não é tão velho assim, né? Tá, não tá escrito essa data, né? Não, Tá. nessa anotação minha não, mas no Tá. livro de vocês tá. Tá. Deixa eu só colocar aqui. 1920. 20 Tá. anos atrás. É relativamente novo, né? Sim. Será que ele ainda existe? Ele ainda faz esses experimentos? Bom, 20 anos, a menos que ele estivesse muito velho, ou algumas das cobaias, eu falo baixinho assim, matou ele, é possível que ele esteja. A gente pode tentar procurar por ele quando a gente tiver um tempo. Não que isso seja a nossa prioridade agora, mas são informações importantes. Você tem alguma ideia do que essa sigla pode significar? Não, nem ideia. Mas a gente tem o nome da mulher dele, não é? Sim. Bom, sem um sobrenome pode ser meio difícil, mas. Bom, de qualquer forma. A gente pode usar essa informação no futuro. Quando a gente tiver um tempo, a gente pode até pesquisar. Alec, sinceramente, eu não tô dando muito crédito pra esse negócio, então, sei lá. Mas, quem sabe? Você não acha muito verídico? Não sei, Alec. Tá falando de coisas que. Não sei. E, sinceramente, eu não sei se eu quero aprofundar muito nisso. Não sei, esse negócio de experimentos com humanos. Ele fala baixinho de novo. Cara, isso é muito, sei lá, errado. Sim. Eticamente, moralmente falando, realmente. O que é muito errado? Você não tá falando da prova, tá? Vocês escutam algo que surpreende vocês. Marvolo, a voz dele vindo logo atrás ali. De vocês dois. O Alec,
Ele ficou bem surpreso, mas ele tentou fingir um pouco, então ele aparentou um pouco surpreso. Marvolo, tem um tempo que a gente não se fala direito. Eu vou falar respirando assim. Você acabou ficando longe da gente no labirinto? Foi uma pena, não foi, Corvus? Foi um labirinto bem foi uma pena. interessante. É verdade. Bom, não sei se foi tão interessante assim a minha parte. A gente basicamente ficou atacando goblins e correndo de trolls. Você teve nada de interessante no labirinto? Bom, talvez um pouco. Agora que eu parei pra pensar. Mas provavelmente nada tão interessante quanto o seu lado. Posso me sentar? Claro, o Alec fala, tipo, Claro. colocando o livro assim, meio que. Fingindo que é um livro comum, sabe? Colocando, tipo, embaixo do braço ou alguma coisa assim, junto com os outros livros que ele tava lendo. Marvolo Mas embaixo senta, dele. ele parece não perceber, assim. Não chama a atenção dele. Ele se senta ali na frente de vocês, no chão também. Mas você passou, né, Alec? Isso que importa. Vamos pra próxima fase. Tomara que a gente fique junto dessa vez. Nem o Radcliffe quis ficar comigo na prova. É mesmo? Vocês. Por quê? Pelo contrário, a gente fez quase toda a prova juntos. O final. Você sabe da parte que eu estou me referindo, Corvus. Sim. Mas foi breve, né? Logo a gente se juntou de novo. Claro. Ele olha pros lados assim, dá uma verificada se não tem nenhum outro aluno passando. No ano passado, vocês estavam, né, me ajudando com algumas informações sobre. Ele olha pros lados de novo. A minha família. Vocês descobriram mais alguma coisa, por acaso? Aconteceu tanta coisa esse ano que eu nem tive tempo de falar com vocês. Na verdade. Bom, fizemos algumas pesquisas, na verdade. E? O Alec dá uma olhada assim pro Corvus. A gente achou alguma coisa muito relevante? Conseguimos informações meio superficiais. Acho que a gente chegou a comentar com você no final do ano passado do que a gente tinha encontrado na biblioteca. Na nossa pesquisa em casa, eu não consegui tantos dados, na verdade. As nossas pesquisas não levaram tanto adiante, mas eu ainda descobri um pouquinho mais. Eu não tenho certeza se eu comentei com você, mas você sabia. Você já sabia do Corvinus Gaunt, né? Sim. Você comentou comigo e. Pode parecer bobeira, Corvus, mas. Foi muito importante pra mim. Eu te agradeço por isso. E ele abriu um sorriso simpático. Uhum, sem problemas. Bom, você sabia que ele foi finalista de um mágico? Não. Onde você viu isso? Na verdade isso tá no anuário que a gente conseguiu achar. O anuário de 1725. Caramba. E depois dele, não tiveram outros Gaunts na escola? Sem ser. Bom, você sabe, o Marvolo Gaunt. Não. Não que eu me lembre. Ou não que eu tenha achado. Bom. Pensando melhor, o Marvolo teve filhos, né? Parece que naquela notícia que vocês me mostraram, ele e o filho tinham sido presos. Sim, sim. Mas ele tinha uma filha também. Sim, a que desapareceu, né? Aham. Você sabe o nome dela? Não, eu não sei. É um nome bastante diferente. Me dá um minuto. É Marlia. Merlia. Não era isso. Era Merope. Merope.
Merope Gaunt. Ela estudou nessa escola também? Provavelmente, né? Não sei dizer, na verdade. Não, Eu não acho vi que nenhuma informação sobre. não encontrou informações sobre ela, não é? Nos anuários? É, não tinha nada falando dela específico. Como eu disse, a informação que vocês já conseguiram pra mim sobre Corvinus Gaunt pode parecer besteira, mas foi bem importante pra mim. Foi bem importante mesmo. E eu consegui, talvez, avançar um pouco. Eu não consegui vir pra frente, eu queria saber dos descendentes, mas eu consegui saber dos antepassados. Por algum motivo, parece que existia uma Gormleit Gaunt e Leif Gaunt. Ela meio que fugiu do país ou algo assim. Será que vocês não conseguem ver isso pra mim depois? Ah, Acho que Possível. possa dar em alguma coisa, mas eu acho Bom. bom tentar. a gente pode sim. A gente tá te ajudando desde o ano passado, né? Claro, eu disse, eu agradeço por isso. Eu queria saber dos descendentes realmente. O fato do cara chamar Marvolo chamou muito a minha atenção, mas eu ainda fico com o pé atrás. Quem sabe os antepassados não tenham resposta sobre isso ou algo do tipo. Bom, o professor de história com certeza concordaria com você. Muitos falam que chaves para o nosso futuro estão no nosso passado, alguma coisa assim. Eu li em algum lugar. Ah, realmente, ele falou isso na aula. Olha, seria até uma boa ideia vocês estarem com ele. Eu até conversaria, mas prefiro não levantar esse assunto por aí, entende? Sim, entendo. Bom, eu acho que não vai nos fazer nenhum mal, não é, Corvus? O Alec olha pro Corvus assim. Não, tudo bem. Vocês são muito prestativos. Eu aprecio isso. E é justamente por esse motivo que eu queria comentar uma coisa com vocês. Não sei se vocês se lembram completamente daquele incidente no ano passado, em que a gente se cruzou brevemente, tava tendo uma espécie de confusão lá nas masmorras. Sim, eu lembro. Uhum. Vocês se lembram exatamente do que estava acontecendo lá? Sim. Se não me engano, sim. Então, Sabe, eu pensei muito nas férias e tava pensando. Aquela organização que eles possuíam, Irmandade das Sombras, seja lá como eles se chamavam, eu acho que, analisando um pouco melhor, eu cheguei um pouco antes, não sei se vocês perceberam, mas eu não tava no trem. Consegui vir antes para a escola e desci lá para dar mais uma olhada. E consegui achar até alguns documentos interessantes. Eu vi que aquela ordem, aquele clube, sei lá como eles se chamavam, no começo até que eles tinham ideias interessantes. Eles meio que se uniam pra, sabe, compartilhar conhecimento, se ajudar mutuamente. Coisas simples, mas que sempre trouxeram frutos. Eu até me distraí um pouco da pesquisa da minha família, até por isso que eu tô pedindo ajuda pra vocês. Eu fiquei tão entretido naquilo. Eu andei reparando e vocês sabiam que na época do próprio Corvinus Gaunt, ele fala olhando pro Corvus, a Sonserina e a Corvinal ganharam o troféu das casas sucessivamente durante 5 anos. Foi um feito incrível e vejam só, o Corvinus, eu posso apostar a minha varinha que ele fazia parte dessa irmandade. Eu acredito que talvez os Corvinos e os Sonserinos daquela época faziam parte dessa irmandade e meio que se ajudavam pra liderar a escola ou coisa assim. Não sei se eles conseguiram, mas resultados
podem estar relacionados, vocês não acham? É sim possível. Faz um pouco de sentido, sim. Eu também acho. Bom, E eu também não conseguiria pensar em melhores casas pra governar. O Alec fala assim. Hogwarts. O Corvus, ele teve uma reação muito específica agora com o que o Alec falou. O Corvus olha pro Alec, tipo, ele tava olhando pro Tom, olhando em volta, tal. Ele olhou muito rápido pro rosto e pros olhos do Alec. Enquanto ele, logo depois que ele disse isso, ele arqueou mais uma vez a sobrancelha e ficou olhando pra ele, tipo, muito aberto, assim, de forma até rude. Não uma expressão rude, mas o fato dele encarar o Alec agora com uma certa interrogação ali na sua face pode ser bem notada por todos ali, pelos dois. E ele vai ficar olhando um tempo pro Alec. Depois, quando recomeçar a conversa, ele vai virar o rosto ainda olhando pro Alec e depois deixar de olhar o Alec. Obviamente Não. o Alec percebeu, então ele vai, tipo, ficar assim meio confuso. O que foi, Corvus? Tem alguma coisa no meu rosto? Ele fala assim, tipo, passando a mão na cara. Não. Nada demais. Você discorda, Radcliffe? Na verdade, não. Não sei se você ficou sabendo, Alec, mas o Radcliffe aqui tem novos amigos. Ele Tem? tem. Ficou muito próximo nessa prova da Erika Lovegood e da Zoe Jones, sei lá como que ela se chama agora. Bom, a gente Talvez ele ache que os Lufanos e os Grifanos sejam melhor pra liderar a escola. Eu não tenho certeza se ele pensa assim. O Alec fala, tipo, dá uma olhada assim pro Corvus, tipo, mas de forma descontraída. Mas ele A tá gente com sabe. um sorriso dançante, assim, nos lábios. E ele olha pro Corvus também. A gente já conversou com a Zoe algumas vezes, mas. Só colegas de Hogwarts, nada demais. Ele dá de ombros assim. Bem, eu gosto de entender diversos tipos de pessoa. E para isso eu gosto da Zoe no geral. Ela é uma garota bacana. Bom, você tinha comentado sobre toda essa questão dos Corvinos e Sonserinos se ajudarem mutuamente. E além disso, você citou o Marvolo Gaunt. O Marvolo, ele também ganhou um prêmio de honra por ajudar a escola, por ajudar a diretoria. Especificamente o conselho da escola, porque ele auxiliou a instalar um encanamento trouxa em Hogwarts. Você lembra disso, Alec? É verdade. A gente inclusive achou estranho, né? Por que Hogwarts seria um encanamento trouxa? Não faz muito sentido. Na verdade, a gente nem sabia que o encanamento bruxo e trouxa era diferente. Não sabia que, sei lá. Eu lembro que a gente achou estranho na época. Eu nunca cheguei a pesquisar sobre isso, mas eu acho que os encanamentos são só encanamentos. É mesmo? Mas Não me diga. possivelmente a estrutura dos encanamentos trouxas tenha alguma relação específica com toda essa questão, não sei. Podem rodar astúcia os dois, por favor. Agora tava na hora de soltar uns dados grandes. É sobre. Era agora. Agora era a hora. Conseguem perceber muita coisa, mas o Marvolo ele olha pra vocês. Mesmo, não me digam. E vocês conseguem perceber de leve, assim, na verdade deixa uma dúvida, porque a cara dele, a expressão, pelo menos, não
Não é de surpresa alguma, na verdade. Mas vocês não desconfiam, tipo, a ponto de questionar. Enfim, acho que toda a informação do Corvinus Gaunt que tava nesse anuário fica por aí. É engraçado até por ele ter esse conhecimento de encanamentos trouxas, visto que ele era um puro sangue. Ah, bom, como eu falei. Ah, bom, você sabia, Corvus, que se eu não tivesse vindo pra Corvinal, eu provavelmente seria da Sonserina? Minha mãe é Corvina e o meu pai é Sonserina. E a sua família tem um histórico de Sonserinos, né? Então, bom. Querido, não tem um corvino na minha família. Eu sou a Ah. ovelha negra. Quer dizer, a águia negra da família. Eu acho que nós dois temos uma ligação muito forte com a Corvinal e com a Sonserina. Seria interessante. O Alex se perde assim meio em pensamentos. Depois que ele fala assim, seria interessante, tipo. Bom, eu acho que eu vou precisar sair agora. Eu tenho que ir no banheiro. A gente se encontra depois, tá, Corvus? Tipo, no jantar. Tá tudo bem. Tchau, Marvolo. Foi ótimo conversar com você. Talvez a gente devesse conversar mais, inclusive. Você ficou de ensinar uma coisa pra gente, né? O Alec fala um pouco mais baixo. Sim, claro. E eu vou marcar uma reunião pra gente conversar sobre isso e sobre a Irmandade. Eu tenho uma proposta, o Corvus te passa depois. Tudo bem, eu tô indo, gente. Até. Até mais, Alec. Até mais, Alec. Antes, Alec, me empresta aquele livro que você tinha pego na biblioteca? Sim, claro. O Alec, ele, tipo, parece que vai entregar uma. Acho que era esse. E aí entrega outro. O que o Alec quer, o que o Corvus quer, no caso. Ele finge que ia entregar um e depois entrega o certo. Uhum. É o da árvore? É. É isso. Perfeito. Obrigado. Nada, até mais tarde. O Corvus pega esse livro e coloca junto com os dele ali e tal. Enfim, coloca dentro da mochila dele. Bom, o Marvolo percebeu, como você pode ver. E. Que capa engraçada. Que livro é esse? Livros de contos, sabe? Contos? Que tipo de contos? Contos tipo contos infantis e coisas assim. Folclore bruxo, podemos dizer assim, sabe? Interessante. Então. Sabe aquelas histórias tipo. Puta, agora me falha a memória, mas como é que chamava aqueles contos de criança que eles citam muito em relação ao. Do Peter Barda? Isso, tem não sei que, o Caldeirão Bully Saltitante. Caldeirão Saltitante. Né? Tá, eu citei, tipo esses aí. O Caldeirão Saltitante e esses outros. Tá, ele meio que dá de ombros assim. Você tava falando do encanamento trouxa. Realmente é curioso. Vai saber por quê. Eu acredito que eles quiseram substituir o encanamento em razão do trabalho. Deve cansar um pouco ter que usar magia nos esgotos de Hogwarts ou coisa assim. Talvez o encanamento trouxa tenha automatizado as coisas. Bom, Talvez. eu agradeço de qualquer forma a pesquisa e espero que vocês consigam resultados sobre aquela tal de Gaunt. E eu queria, né, como eu disse com o Alec, a gente podia marcar uma conversa. Eu vi bastante documentos quando eu cheguei antes aqui na escola e lá das masmorras. E percebi que tem muita coisa interessante lá. Eu queria muito fazer uma iniciativa como a de antes, uma da época do próprio Corvinus Gaunt, mas dessa vez sem deixar o nosso pequeno clube ser influenciado, se é que você me entende. Eu até tava pensando, talvez eu mudasse o nome, queria chamar a organização de Cavaleiros de Valpurgis, ou algo assim.
Quem exatamente é Valburgis? Eu sei, mestre. Pode rolar intelecto. Vamos lá. Perfeito. Você já leu sobre isso. Inclusive, tem um livro sobre isso na biblioteca dos seus avós. Justamente, curiosamente, coincidentemente. Quando você achou o livro da árvore, você estava lendo esse livro. É um livro que fala sobre bruxos, bruxos puro sangue, que antigamente, né, há muitos séculos atrás, gostavam de tirar uma noite para fazer pequenas brincadeiras com trouxas. Brincadeiras tipo aquela que o Marvolo fez com o Edward Brock, por exemplo. Os Cavaleiros dos Valpurgis eles tinham um festival, eles chamavam de Noite de Valpurgis. Lá na Alemanha, em 30 de abril, eles saíam para fazer uma pequena brincadeira com os trouxas. Quando ele fala a palavra, te remete exatamente àquele livro. Foi quando você devolveu aquele livro na estante dos seus avós que você achou o livro da árvore. Ah, agora me lembro. Valpurgis. Eles usavam máscara, sabe? Achei que fazia sentido, sei lá. Uhum. Ah, entendo. E Mas toda essa questão dos. Perdão, só contextualizando. Valpurgis era uma organização, não é? Ou era tipo um clube. era um clube? Tá. Era uma organização também, mas eles só se encontravam para atuar em um dia, que era essa noite de Valpurgis. Em Uhum, que eles saíam na Alemanha atacando os trouxas. uhum. Ah, bom, mas isso tinha toda uma questão de brincadeira e ficar azarando trouxas e tal. Eles tinham meio que esse negócio de ficar atazanando trouxas e, enfim. Sim? E qual o Ah, problema? eu não vejo questões práticas e coisas que pudessem trazer benefícios. Ele tipo, fala muito especificamente essa palavra benefícios, numa entonação diferente. Ah, acaba que isso aí meio que, sei lá, acho meio. Corvus, você é muito sério. A vida não é só livros e contos, tá? A gente tem que se divertir às vezes também, mas. O nome eu escolhi, na verdade, mais por conta das máscaras, não se preocupe. Bom, cada um tem a diversão, os seus hobbies, né? Nem todo mundo se diverte tanto lendo como você. Ah, acho que você tem razão, de certa forma. Enfim, você pretende de fato levar essa ideia sobre uma organização. Ele fala mais baixo. Uma organização que se ajuda e, enfim, tem objetivos do mesmo caminho, digamos assim. Sim, sim, exatamente. Como eu disse, eu quero fazer aquela aquele clube como se fosse na época do Corvinus Gaunt, em que eles se aliavam para, sabe, se ajudarem mutuamente e controlarem a escola. As nossas casas, elas merecem muito mais prestígio que as outras duas, Corvus. São escolas, são casas de linhagem pura, são casas que realmente sabem o que estão fazendo com relação à magia, entende? A gente não faz bagunça, não faz festa do pijama, a gente é focado. Veja por você mesmo. A escola não se beneficiaria muito mais se os alunos prestassem mais atenção em certas coisas do que em outras. Nós podemos elevar as nossas casas ao que um dia elas já foram. Veja, nesse momento, a competição sobre a taça das casas. Você sabe quem tá ganhando? Acho que não.
Lufa-Lufa, Não tenho Corvus. certeza. A Lufa-Lufa está ganhando. Com Tá vantagem. E sabe qual é a casa que tá em último lugar? A sua, Corvus. A sua. Isso é, no O Corvinal mínimo, tá em último. inadmissível. É, pois é. Ele fica meio pensativo. Pensando que, tipo, ele deveria ter feito mais páginas de dever de casa, ele deveria ter, enfim, se dedicado mais coisas, como se a culpa fosse meio que dele. Ele devia ter feito mais coisas pra ajudar a casa. Ou se aliar mais, Corvus. É importante, pensa nisso. Bom, E o pessoal lá tem muito material pra isso. Tem coisas incríveis que eles escondiam lá embaixo. Isso eu posso te garantir. você encontrou salas deles, coisas assim? Cheguei um pouco antes das aulas começarem e tive tempo pra dar um pequeno jeito naquele desmoronamento. Uhum. Consegui achar algumas coisas que se mantiveram intactas depois que tudo foi abaixo. Inclusive, nessa reunião eu tenho uma surpresa. Vamos fazer assim. Vamos marcar pra depois dos festivais de Natal, quando as pessoas regressarem à escola. O que você acha? Não vou você ter meu interesse. Que bom, eu sabia que você ia topar. Ah, e vamos fazer algo sem compromisso. Só eu vou saber a identidade de todo mundo. Vocês podem ir mascarada, assim como o pessoal de antigamente fazia na época do Corvinus Gaunt, ou assim como os cavaleiros de Valpurgi sempre fizeram. Que tal? Tá, tudo bem. Num primeiro momento eu acho interessante. Maravilha. O Flamus Notch grita de alguns uns 10 metros assim pra lá. Marvolo, estamos subindo. Ele olha. Ah, parece que eu tenho que ir. Te vejo depois? Tudo bem, nos vemos depois. Ele se levanta assim, bate um pouco na vestimenta pra sair qualquer vestígio de grama ou terra que tenha ficado. E estende a mão pra você. Ah, tem ressentimentos da prova, certo? Era só brincadeira, você sabe. O Edward, aquele garoto, ele nem tinha que estar na escola. Pra começo de conversa. Corvus mais uma vez dá de ombros assim. Marvolo, sinceramente, eu acho tudo aquilo e toda essa questão de azar pessoas, como seria a palavra, tem um objetivo específico, não me apetecem muito. Você mesmo já disse isso antes, não é o tipo de diversão que eu aprecio. Enfim, cada um se diverte da forma que quer. O dia, Corvus, que você entender que aquela aberração está sujando o seu sangue, vai prestar mais atenção nisso. E vai ver que a nossa diversão e o que aquele tipo de gente merece se confundem em uma linha muito tênue. Até mais. Ele tinha deixado a mão estendida, né? Sim, sim. O Corvus pega a mão dele e balança assim, em cumprimento. Bom, até mais. Ah, ele já fala andando assim, ele continua andando, mas ele só vira a cabeça. Talvez você ache interessante saber, mas o seu avô, ele foi líder da Irmandade da Seita das Máscaras na época dele da escola. Os líderes mantêm registros de seu nome como se delegassem um pro outro. E ele segue caminhando assim sem esperar a sua resposta. Puta, agora o Corvus ele não sabe de que lado que é. Assim, bom, ele pode imaginar talvez, né? É, eu imagino o lado paterno. Imagina o Corvus faz associação. É. Eu acho que isso tem cara do Mason. Bom, Beleza. perfeito. A gente então encerra a sessão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a Foda. próxima. Foda pra caralho.